Doutor Fábio, doutora Aline, Bom dia. quero apresentar a família no nosso podcast, não de uma forma... Seria bom se fosse um assunto, um outro tipo de assunto, mas infelizmente são fatos lamentáveis que parou Japaratuba. Eu recebo no podcast Dona Edna, é o senhor Wilson, né? O Emerson, pai, e a irmã Wellen. Sejam, assim, todos bem-vindos ao nosso podcast, mas seria bom se fosse em um outro momento, outra situação. Doutor Fábio, houve algum avanço nas investigações sobre aquele fato, aquela tragédia que aconteceu em Japaratuba? Foi no mês de março, eu não me recordo bem a data. Isso, no mês de março. Veja, Direne, houve sim avanço, certo? O inquérito ele já foi concluído e remetido para o Poder Judiciário, certo? A gente está na fase de citação. Citação é para que quem está sendo acusado tenha conhecimento de que tem algo contra ele. Então, assim que ele for citado, o processo vai dar andamento para a designação de uma audiência de instrução para ouvir as testemunhas e as partes. Eu não me lembro bem naquele momento o que eles alegaram, mas na fase de conclusão, que já foi o inquérito... Sim, houve o indiciamento de quem atirou, certo? E aí o processo está em andamento em sigilo. Está em Certo? segredo de justiça o Isso, processo. isso. Mas quem pediu o segredo de justiça foi... Já o próprio judiciário já colocou em segredo de justiça já o processo. O processo se Isso, encontra nesse isso, momento em segredo de justiça. Isso. E o que você, assim, você é advogado, o que você espera? Então, que a justiça seja de fato feita, certo? É isso que a gente está lutando desde o início. E vamos até o fim, porque eu acho que no final o judiciário vai tomar as posições corretas. Eu tenho, doutor, informações que o jovem, ele era o provedor da família. Justamente. Ele sempre contribuía, era um filho obediente. E hoje a família, ela sobrevive de quê? Você tem essas informações? Eu acho que essas informações quem vai passar mais detalhe é a doutora Aline, certo? Porque, pelo meu conhecimento, desde o início, a genitora dele dependia dele em tudo. Mas aí eu vou passar a palavra para a doutora Aline, que ela vai Doutora tecer Aline, maiores ela comentários está sobre mais isso. assim presente com a família. Justamente. Doutora Aline, Bom dia. seja bem-vindo, né, no nosso podcast. Primeiro eu quero, em nome do nosso podcast, dar meus parabéns, porque vocês, assim, todos os advogados sobrevivem de honorários. E vocês abraçaram essa causa com todo, assim, com amor e carinho, assim, e sentiu na pele, porque aquele dia, não sabemos o dia, mas o mês. Foi no mês de março. 5 de abril. 5 de abril. Como a senhora vem acompanhando esse caso assim com a família? Também dá uma de psicóloga, né? Porque realmente tem momentos que... Exatamente. Porque mesmo você sendo psicóloga, sentindo na pele, mas a dor de uma mãe, de um pai, dos familiares Eu pude acompanhar, né, assim, que eles me procuraram, né? Na realidade, a repercussão na cidade veio até antes deles me parou a procurarem. cidade. Exato, parou a cidade. Então, assim, é muito difícil ver a dor dessa família, né? E principalmente saber que esse luto, essa dor não vai passar, né? Então, acompanhar isso de perto é angustiante até pra gente, né? Saber como tudo aconteceu, como tudo ocorreu e como eles estão hoje. Sofrendo muito, sem uma Sofrendo muito, resposta. bastante. Porque realmente o jovem era eu vou pedir até para colocar a foto dele, porque para que todos vejam a situação, jovem, 22 anos, 22 anos, é, muito bem criado. sim. Temos informações que uma criança que não praticava rebeldia, Não. até porque, mostrando no vídeo, ele foi praticar o esporte, aquilo que ele gosta, ele não
não colocou vida de outros em Não, risco. era um lugar, não tinha pedestre, não tinha movimentação de trânsito, só tinha um Isso. mato praticamente. E mesmo se houvesse, não dava o direito da polícia Sim, com certeza, com executar, certeza. porque isso foi uma execução, Com certeza. certo? E primeiro atira, depois pergunta. Eu vou pedir até o vídeo para ser colocado, porque é muito importante Sim. sempre lembrar o vídeo. Eu conheço essa rodovia. Essa rodovia sai em Carmópolis. Isso. Sai em Carmópolis, eu conheço. Olha, não tem som. Tem um som? Não, né? Ou se encontra o som. Aqui, olha. E lá vem ele de novo, o ratão profissional, vai quebrando, joga! Uau, parceiro, topa! Faltou um tasquinho. Meu parceiro, esse Emerson Júnior é um ratão. Olha ele de novo. Que pegada! Marcha, fio! Tasquinho. Esse vídeo foi colocado nos processos, nos autos. Tá nos autos. Tá nos autos, Tá né? nos autos, sim. Agora eu pergunto assim, como é que um Meu jovem parceiro, esse Emerson que Júnior é um ratão. nunca foi em uma delegacia, se procura a ficha criminal dele, não tem. Não tem Não antecedente ainda. Agora, de repente, ele, sabe, é o que eles dizem, ele para alegar, disseram que o menino reagiu, atirou neles. E a arma, que eu fico prestando atenção, que em muitas operações policiais a arma é a mesma. Eu não sei como a corregedoria ainda não se atentou a isso. Como é que aparece uma arma? E sendo feita uma perícia na arma, não vai encontrar vestígios. Digital. Tem que ter uma digital na arma. Não tem. É algo para se chamar atenção. Aí o jovem nunca teve uma arma, nunca atirou. Isso Japaratuba sabem, todos sabem em Japaratuba. Aí eles alegam, não, porque eles não obedeceram e atentaram contra os policiais. Mas dentro do processo criminal tem a questão da perícia, isso tá sendo bem conduzido e foi conduzido no inquérito policial. Isso eles não conseguiram manipular. Eles conseguiram apresentar uma arma, mas não conseguiram manipular. Assim, eu não posso tecer mais detalhes porque... É segredo de justiça. Isso, Entendo, mas eu entendo. o inquérito ele foi tá bem robusto e já está em trâmite o Em processo, ação penal já. Foram 4 policiais. Lá tá... É porque tá em segredo de justiça. Não a quantidade, não assim. Certo. Mas tem informações que eles foram afastados ou pelo sigilo de justiça. não pode- Tá no sigilo assim, a gente prefere não tecer comentário Sim. aprofundado a respeito disso, até porque para não ter nenhum prejuízo. Não, entendo, certo? imagino. E sim. aí, com relação a esses tópicos, em Não é momentos bom. posteriores, a Eu- gente volta aqui para poder tecer sem problema, Entendo. certo? Mas eu vou me dirigir à mãe, Sem problema. porque é bom ela falar um pouco do filho. Ela pegou o microfone assim, tá usando. Já tem um som, Ricardo? A senhora encosta mais o microfone. Aqui a primeira pergunta. Quem era o Wenderson no dia a dia? Como você descreveria a personalidade dele, ele como filho? Como era ele no dia a dia? Meu filho. Tô até. Meu filho era um menino bom, um menino que foi bem criado, estudou nas escolas. Eu nunca assinei um boletim, entendeu? Como ele era um menino rebelde. Professor nunca me chamou a atenção, desde ele primeira série, jardim. Como ele era um menino rebelde, entendeu? Mal educado, nunca. Nunca fui para uma reunião, entendeu? Para professor reclamar sobre ele, que ele era um menino, entendeu? Irregular no colégio. Nunca. Tinha, mas eu digo, vou fazer o quê? Meu filho é gente boa, eu confio no meu filho. Meu filho não está aprontando, porque
Porque se aprontasse, a professora me chamava atenção, então ele nunca me chamou atenção. Ele nunca me chamou. Então eu ia também para reuniões, eu ia, mas não reclamação do meu filho. Então ele foi uma pessoa educado, entendeu? Tive a separação do pai. Ele continuou comigo, que meses depois a minha filha casou, né? Foi para casa dela e continuei com ele 5 anos. Era eu e ele dentro de casa. Ele era meu tudo. Entendeu? Quando completou 18 anos, começou a trabalhar para me ajudar. Que eu tenho problema de coluna. Entendeu? Eu nunca fechei carteira. Entendeu? Quando o pai estava em casa, era o pai que assumia a casa. Quando o pai saiu, foi ele que assumia. Entendeu? Ele era muito presente, né? Muito presente para mim. Ele não saía. Era eu e ele. Entendeu? Ia pro interior, a casa dos meus pais, era eu e ele. E desde os 7 anos, 10 anos, ele já começou a andar de moto. Entendeu? Minhas famílias do interior, quando eu queria ir para o interior, que a gente podia todo mundo ir junto à família, ia, quando não, era eu e ele. Então ele foi criado, um menino, um ótimo menino, um bom menino, uma família, entendeu? E agora, né, fez 7 meses no dia 5 que eu tô sem meu filho. Entendeu? Por causa de uma polícia que estava rodando, ou já foi intenção de destruir a vida do meu filho, entendeu? Hoje eu estou sem meu filho. Ele não é uma pessoa errada, ele nunca fez maldade para ninguém. Gente boa, a família, todo mundo gosta dele. Os amigos, Japaratuba, em Pesa, sabe quem era meu filho e hoje tá em luto. Japaratuba, por causa dele, porque em Japaratuba nunca aconteceu um problema como aconteceu agora com meu filho. Porque é um menino conhecido e todo mundo sabe quem é meu filho. Hoje, a sua renda, a senhora sobrevive de que hoje? Assim, sua renda hoje, Hoje, a minha Bolsa Escola, que é o Bolsa a Família. Bolsa Família, é minha renda certa todo mês. A sua renda hoje, o valor do Bolsa Família hoje? R$ 600. A senhora sobrevive com R$ 600. Até esse mês, que era para eu já ter tirado o nome dele, mês passado eu não tirei. Aí eu não recebi o mês de novembro. Não recebi. Tô esperando agora esse mês. Que, aliás, o mês de outubro. E Décio, graças a Deus, Décio também tá me dando uma cesta e R$ 500. O prefeito O prefeito. de Japaratuba, De Japaratuba. prefeito Décio é quem Décio, até lhe ajudando. agora em dezembro, eu tá garantido. Não sei de janeiro em diante, né? Que as coisas podem mudar, aí eu não sei. Aí tem uma cesta e R$ 500, que eu tô dependendo disso. Nós conversando em off, antes de iniciar a nossa gravação, a senhora falou que eles tiraram todos os direitos, e principalmente o direito de datas comemorativas. Com certeza era o dia do meu aniversário, que eu fazia aniversário no dia 31 de março, ia comemorar no dia 5. E não comemorei meu aniversário, eu comemorei um velório no lugar do meu aniversário. É, ficou só a saudade. Ficou só a saudade. O senhor, do outro lado, é o pai, né? É muito forte, sabe? Eu imagino o que vocês estão passando. A dor é grande. Meu filho querido nunca brigou com ninguém, nunca ficou de mal de ninguém. Ele lá na cidade, povoado, bem conhecido, entendeu? Ele tava tão animado. Ele me falou o último dia, no sábado, meio-dia, ele chegou lá em casa, aí entrou. Meu painho, eu digo, Deus abençoe. Como é que você tá? Ele, tô bem. Aí chegou lá, pegou umas frutas,
Pegou a melancia. Pai, eu vou cortar essa melancia do corte. Ele cortou a melancia, chupou uma banda. Parece que ele tava se despedindo de mim. Parece que foi uma despedida. Aí eu disse a ele, vamos almoçar, rapaz. Mas ele, não, pai, eu vou almoçar em casa. Aí eu peguei, botei minha comida, tudo. Aí peguei a coca. Ele já tinha chupado a melancia. Aí eu peguei a coca, botei na mesa. Ele disse, pai, eu tô doido pra tomar um pouco dessa coca. Eu digo, pegue, rapaz. Aí eu abri o refrigerante. Ele pegou o copo. Eu digo, lava o copo. Ele lavou o copo, bebeu o refrigerante. Ficou conversando mais eu. Eu digo, e aí? Ele disse, pai, terça-feira eu vou trabalhar em Glória. Eu digo, como assim? Ele disse, eu vou fichar em Glória. Aí eu digo, rapaz, ele disse, é. E ele, numa animação retada, um menino querido, ele é assim, uma pessoa. Ele tinha 21 anos, ia fazer 22 agora. E foi um jeito que aconteceu esse negócio com ele. Ele era um menino com 21 anos, mas parecia que tinha 4, porque ele não tinha maldade no coração, não desejava mal a ninguém, nunca brigou mais ninguém, nunca recebi queixa, nem eu nem meu pai. Todos os dias, assim, ele trabalha lá pra cima, pra lá pra um povoado com um conjunto que tem em Babilônia. Ele tava trabalhando numa casa de um rapaz lá. Aí ele almoçava Ele na era casa do meu mecânico pai. de moto? Não, ele era ajudante de pedreiro. Ele era ajudante. Ele é assim, eu trabalho de pedreiro, ele trabalhava com tio. Sim. A minha mão, eu tenho 50 anos. A minha mão calejada assim, bem assim era dele, de fazer massa. Aí eu disse a ele, ó, ele tirou a habilitação, diga, meu filho, vou tirar a habilitação sua, nós vamos se ajeitar para tirar a habilitação, tirou a habilitação dele, que ele era habilitado. E eu disse a ele, quando você demora mais um pouco a habilitação, nós troca para a categoria D, para você pegar um serviço para descansar mais seu corpo. Ele disse, beleza, pai. E era assim, quando ele demorava trabalhando todo dia, ele saía com a sacola nas costas e uma garrafa para trabalhar. Inclusive a sacola que ele andava para trabalhar, eu estou com ela. Trabalhando aí, todo momento meu filho está comigo. E é assim, foi o finado, a semana atrasada foi comemoração do dia do finado, né? Na sexta-feira eu passei mal, eu pedi força a Deus para ir lá no cemitério e eu passei mal, muito mal. Minha pressão, eu passei bem mal, até disse a minha filha, passei mal, bem mal. Eu vi a casa, minha casa rodando, rodando, rodando. Eu digo, oxi, eu tô em cima de um disco, rodando, rodando, e eu passei bem mal. Porque eu pedi força a Deus para ir lá. Porque o nome dele é justamente o meu, o Emerson também. Quando eu chego lá no túmulo, vejo aquele nome lá, para mim eu estou ali dentro também. Quem está ali dentro sou eu. Só imagine como é um pai. E o acontecido foi o dia 5 de abril. 3 dias depois, completava 50 anos. Eu vou comemorar aniversário quando na minha vida? Mais nunca. Porque a perda de meu filho querido é grande. Todo dia, pra eu dormir, eu peço a Deus para eu dormir. Eu me acordo 1 hora da manhã, 2 horas, 3 horas, pensando nele. Às vezes eu penso que ele tá viajando, vai chegar. Mas nunca. Ele tão alegre, tão animado, com uma de sonho pela frente. Um menino querido. Minha mãe é cadeirante, matava e morria por ele. Diz, meu filho, nunca aboliu com ninguém, nunca recebi queixa. Seu pai também nunca recebeu queixa. Ninguém da família. E ele querido, querido em todo canto. Ele chegava no canto, aí o pessoal dizia, esse menino aí é o filho de Peu, né? Ele é. É meu pai, que meu apelido é Peu. Meu nome é Emerson, mas o apelido é Peu. Aí ele disse, é o filho de Peu, ele é. Todo canto querido, querido, querido. Japaratuba e Povoados parou. Parou com esse acontecido. Porque assim, foi uma chacina. Ele fez no meu filho, foi uma chacina. Não foi que meu filho correu, nem nada, não. Uma chacina. Ele atirou no meu filho, nas costas do meu filho parado. Não foi nada que ele comentou. Aí apresentou arma falsa. Ele foi na clínica. Depois que eu fui liberar o corpo. Eu fui lá liberar o corpo, eles voltaram para a clínica. Perguntou à médica quanto ela queria para fazer um laudo falso. Eles ofereceram. Ofereceram dinheiro à médica, perguntou quanto a médica queria fazer um laudo falso. A médica foi uma profissional. A médica disse: não, jamais vou fazer isso. Eles já chegaram. O menino já chegou sem vida na Não, clínica. ele chegou, desceu da caminhoneta, ele jogou dentro da caminhoneta, ele desceu caminhando, com a mão nos peitos, perguntando, queria ver a mãe, queria me ver e a irmã, que ele chamava a irmã de mamã. Ele chamava ela de mamã. E ele desceu falando, quando eu entrei lá dentro, que eu vi, você só sabe o que foi que aconteceu comigo? Que eu vi meu filho morto com uma atadura na boca aqui. E o sangue, quando eu entrei lá dentro, parece que eu caí dentro de um buraco e não tomava pé. Eu caçando o pé no buraco e caçando o pé. E pronto, me matou. Eu fui liberar o corpo dele. Quando eu cheguei lá,
que eu vi, eles botaram meu filho dentro de uma caixa. Quando eles tirou de lá pra cá, meu filho caiu. Eu digo, rapaz, não faça assim não. Meu filho, ele disse, não, ele aí não tá sentindo nada, não sente mais nada dele duro. Ele era um menino branco, forte, bonito, tava todo preto, um menino todo roxo, preto. Imagine um tiro de fuzil, uma bala do fuzil, que é maior do que um dedo, bater nas costas da pessoa, sair no peito. Me diga aí, que dor, meu filho não saiu, e ele vindo de lá pra cá, na carroceria da minha neta, ele chamando meu filho de marginal, esculambando. O que quis falar, eles falaram. Que eu queria que vocês vissem, como eu vi a cara do assassino que matou meu filho, ele olhando pra mim. Se visse o olho dele, vocês iam dizer. O outro rapaz também que tava com ele, que eu achei que foi o outro que matou, o que tava com fuzil. Aí ele foi, eu me apresentei e tudo. Ele disse, ele tinha característica de ladrão de moto. Eu digo, rapaz, meu filho não é ladrão não, rapaz. Meu filho é cidadão de bem, meu filho é daqui da cidade, é conhecido aqui em todo mundo. Eu sou bem conhecido aqui, minha família é conhecida. Meu filho nunca foi preso, nunca se envolveu em droga, nem nada. Ele não andava animal com companhia, só andava ele e o menino, o primo, que eles dois foram criados juntos. Entendeu? E dessa forma, e triste, triste. Até hoje eu não sei. A metade da minha vida foi-se embora quando ele entrou dentro do caixão. Eu perdi. Minha vida, estou vivendo por viver. A metade da minha vida se acabou. Porque meu filho era meu tudo. Eu queria estar no lugar dele, mas não Quantos queria. filhos? Tenho dois. Tinha ele, o Emerson e o Ellen. Meu tesouro, minha vida, meus filhos. Eu queria estar no lugar dele ali, mas não queria que ele fosse. Porque a gente que é pai, nunca espera de enterrar um filho. Espera que os filhos enterrem a gente que somos pai. Agora aconteceu uma desgraça dessa e eles inventaram tanta coisa que eu fiquei também indignado. Que o comandante dele foi para a Rádio Ouro Negro, esculambou, disse que meu filho era um marginal, trocou tiro na pista de São José. Tudo mentira, que não foi acontecido nem em pista de São José nem nada. Tem a entrada do Prata, segue direto, a entrada indo para o Jardim, segue direto, uma pista isolada que é na Fazenda Canabraba, uma pista isolada, não anda ninguém. Inclusive um rapaz na corregedoria me disse, olha, no lugar que ele estava, não oferecia risco a ninguém. E mesmo se oferecesse risco. Isso. Vamos falar assim, né, doutor Fábio? Sim. Me desculpe interromper. Certo. Doutor Fábio, mesmo se fosse em via pública, do lado de pessoas, o motivo era o suficiente para a polícia? Tem que ter um procedimento prévio, né? E aí tem que ver toda a circunstância para tomar qualquer medida antes de chegar e atirar, entendeu? É isso que tem que ser feito. A polícia, né? Mas a Isso. forma correta não é chegando Não, e atirando. não, isso. De repente, uma bola perdida da própria polícia. Pode pegar em qualquer pessoa que esteja no momento, né? Entendeu? Tem que Sim. ter um procedimento, certo? E aí ele estava no local onde, como foi debatido aqui, não existia outras pessoas, não existia movimento de nada. Então tinha que ter sido com mais cautela. E o vídeo, por si, já diz. Sim, Não é uma prova oral. sim. O vídeo não foi criado pela a inteligência artificial. Não, é Não algo tem, real não ali. adianta nem querer uma perícia. Mas Olha de novo aí. olha, de novo vídeo. Vamos lá. Cidadão, olha, o jovem tinha tanta responsabilidade que ele foi praticar o esporte, aquilo que ele, certo? Certamente se preparando para uma competição. Porque hoje tem, no nosso país, tem lugares apropriados, já é legalizado esse esporte, Sim, sim. certo? E ele teve o cuidado de ir para uma zona rural. Pelo vídeo aí não tem residência. Não, nem Não. movimentação de Não. pessoas, nem de outros veículos. Não tem. Não. Olha, eu elaborei aqui uma pergunta agora para vocês dois. Certo. Depois vocês vão resolver quem vai responder. Olha, Certo. o que motivou vocês a buscar justiça e o que essa luta representa para a memória dele? O que motivou vocês? Porque vocês são os principais, né? Dono da causa. Estão lutando, batalhando em defesa. Em busca de justiça. Mas o que motivou vocês? Posso? Pode ficar à vontade. Eu acho que o principal, né, é que o processo em si, essa justiça em si que nós estamos procurando, é para que isso não volte a acontecer.
Isso é um absurdo o que aconteceu. Quantas mães nós vamos ter que ver novamente chorando por uma situação dessa? Então, o efeito principal é pedagógico, né? Tem que reforçar cada vez mais que tem um procedimento para fazer essa abordagem. Sim. Então, eu acho que o principal é isso. É para que outras mães não passem pelo que a senhora Maria Edna está passando. O senhor Emerson está passando, e a irmã de Emerson Júnior, o Ellen também estão passando. A família em si, né? Porque é muito triste o que eles estão passando nesse momento. E vão passar pro resto da vida. Dói. Dói muito. Mas quais são as ações que vocês entraram na justiça em busca de uma resposta para amenizar o sofrimento da família? O processo, processo, sim. isso. O processo de responsabilidade do Estado, ele já está em curso, em andamento, inclusive com uma liminar, principalmente pela questão financeira da dona Maria Edna, que dependia financeiramente de Emerson Júnior, né? Ele que era o braço financeiro de casa, né? Ela é apenas dona de casa. Então, principalmente por isso. E, claro, nós não estamos falando, inclusive, e apenas de números, né? Como eu falei, a questão pedagógica principal para que se tenha justiça em todas as esferas possíveis. Essa liminar tem quanto tempo que a doutora fez esse Já pedido? tem um tempo, está em análise. Tem meses? Não, tem menos. Deve ter uma semana, mais ou menos. Tem prazo? Tem, era para já ter tido uma manifestação. Então isso quer dizer que a qualquer momento... Isso, pode sair. Qualquer vamos ter uma resposta. Exatamente. Eu quero acompanhar esse caso de perto. Sim. De perto. Sim. Como nós já comentamos aqui no nosso bate-papo, mesmo que eles estivessem em via pública, não é o momento não correto. Justifica o porque que aconteceu. quando se entra na polícia, não é isso que eles aprendem na academia. Tem uma técnica, Exatamente. né? Tem uma técnica, claro, de abordagem. Tem um se a polícia quisesse levar ele para a delegacia, levava ele preso. Ele assinava um termo circunstanciado, não é assim, doutor? Sim, sim. Responderia aquele processo que... Fazia o trâmite legal, exatamente. Tá entendendo? Que... A moto furtada, que não é o caso. Ele ia responder por furto. A moto, atrasado, fica preso, paga, exato, a família vai, ou ele mesmo paga Sim. Né, despacha no Detran, naqueles impostos e recolhe a moto. Eu entendo assim. Foi isso que eu aprendi. É o correto. É o correto. Agora, primeiro, atirar e depois falar que houve confronto. Aí, difícil. Se tem algo, aí vai, de repente, uma investigação sobre a vida do jovem, não vai quebrando. Não tem antecedente. Não nenhum. tem. Aí vamos lá, quebra sigilo telefônico. Nada. Vamos olhar as contas dele. Nada. Uma moto simples, conquistada com muito suor, com muito trabalho. E era um jovem que era amado por todos. Amado por todos. Eu vi no vídeo. Sem problema algum no município. Isso. A BR parou, a BR-101, porque as pessoas sentiram na pele. Eu senti na pele, mas não sinto assim da forma que a mãe. A gente pode sentir de uma forma sentimental, porque nós temos sentimentos. E a mãe, a irmã e o pai vão ter que conviver com isso. E nessa situação, né, a doutora Aline, que está acompanhando a questão civil, eu com a doutora Flávia e a doutora Rosa estamos acompanhando o procedimento criminal. Só que nesse momento, a doutora Aline já propôs a ação judicial, inclusive próxima semana, né, doutora, vai despachar com o magistrado para que seja deferida a liminar, não é isso? Exatamente. Esse processo está correndo em Japaratuba. Em Japaratuba. Japaratuba, local. Japaratuba pode ser orgulhado do magistrado que tem. Sim. Que é um homem sério, equilibrado, Sim. muito, muito respeitado pelos seus colegas, Sim. assim, sabe? E pode ter certeza que nesses dias nós vamos, assim, ter uma resposta. Nada vai trazer a vida do jovem, mas a família precisa ser acolhida pelo Estado.
Diante da circunstância que foi relatada, né, doutora, pela genitora, ela era dependente totalmente Financeira, né, Isso. de Wilson. de Wellington. Porque é filho de pais separados, Isso. né? E o que eu vejo assim, a união deles é em memória, sabe? É buscar justiça. A irmã tem algo para falar sobre ele, de como era ele no dia a dia com a Então, irmã. meu irmão, ele era assim, nós dois, eu costumava dizer que era bem diferente. Tá? Ele era bem tímido, bem calado, né? Era diferente de mim, né? Sou mais comunicativa. E também era meu apoio. Ele era minha rede de apoio quando eu tive meu filho. É tanto que era o amor da vida dele era o menino, né? Ele foi a minha rede de apoio. Eu morava em outra cidade, na cidade vizinha. Você mora em Carmópolis? Não, depois do acontecido, eu tô com a minha mãe, porque ela tem os problemas de saúde dela. A glicemia dela só anda altíssima. Aí eu tô com ela, eu sou técnica em enfermagem, fico com ela e também fico com meu pai, né? Dando apoio a eles, a meus avós, que já são de idade, né? E ele era a minha rede de apoio. Tudo que eu precisava, meu filho ficava doente, ele dizia, mamãe, era mamãe ou gordinha. Eu tô trabalhando, mas assim que eu saio do trabalho, eu vou aí. Ele não passava uma semana sem ver meu filho, né? Era aquela Era um tio coisa, presente. é um tio presente mesmo, né? Tanto que tem 7 meses que ele faleceu, mas meu filho até hoje ele lembra. Meu filho tem 1 ano e 10 meses. Meu filho tem um banner na sala com a foto dele e ele diz aí, Ti, ele lembra, né? É muito complicado, né? Tudo que a gente tá passando, né? Porque assim, ele era um menino que tinha muitos sonhos, não andava com nada errado. É tanto que vocês podem ver que lá no dia do acontecido, eu não pensei que ia chegar até uma situação dessa. Porque quando eu cheguei, me disseram o quê? Que ele estava empinando e quase tinha atropelado, mas que ele ia ficar bem. E que ele tinha dito que era aniversário da minha mãe. Mas que não tinha acontecido aquilo, né? Não tinha acontecido aquilo. Eles me encheram de mentira, tanto que eu tava tranquila, porque eu disse, não, ele não tem envolvimento com nada, né? Empina, ele empina, como lá no vídeo eu disse, empina mesmo, né? Mas ele era um menino limpo. E assim, o que bem me machucando, a situação que eu vi ele lá, né? E é tão complicado chegar aqui e falar assim, sabe? O que me marcou mais foi ter feito o que fez com ele e depois vir com tanta mentira, colocando o menino como errado, quando na verdade o errado são eles, né? Se eles tivessem tido uma conduta correta, se eles tivessem deixado ele lá, ir atrás de socorro médico, não tinha acontecido isso, porque ele não era para vir. Eles jogaram o menino no fundo da viatura, o menino saiu caminhando, né? Caminhando, tanto que quando eles pararam a viatura em frente à clínica, eles saíram caminhando, não foi nem buscar uma maca, algo que ele não era, né? Para sair daquela forma, ele não era para ser tratado daquela forma. O que eu acho também que aconteceu mais com ele por causa da conduta, né? Conduta errada, a má conduta que eles fizeram com ele, que eles trataram ele como um bandido, quando na verdade os bandidos são eles, né? Os bandidos, os errados são eles, né? Olha, você demorou assim cair a ficha e acreditar na primeira notícia? Eu acredito pelo seguinte: quando em nossa família, quem tem irmão, quem tem mãe, quando vê o filho andando com pessoas Sim, erradas, praticando situações, o que se esperar a qualquer momento é isso. isso. Mesmo a mãe dando um conselho, um pai, uma irmã, mas sabe que o caminho é isso, é aquilo, é a morte, né? É uma tragédia. É quando chegou essa informação para você, a queima-roupa, você demorou a acreditar por isso. Porque um jovem que nunca se envolveu, nunca se envolveu com nada ilícito, relatos da mãe que nunca recebeu reclamações, Isso mesmo. para descrever seu irmão, eu tenho que buscar uma resposta no hebraico, na palavra tan, gente boa, um bom filho, um bom vizinho, um... Complicado.
Muito Sim. complicado. E eu peço até desculpa a vocês aos advogados, por ficar. Eu sou um pouco emotivo, sabe? Às vezes eu sou duro, quem vê, mas o homem que não tem sentimento não merece viver. Entendo. Eu penso assim, sabe? Porque é difícil. Um jovem de 21 anos, provedor da sua própria família, um filho exemplar, muito é, filho educado, não revoltado, porque muitos filhos se revoltam quando os pais se separam. E ele não, ele Trabalhador, né? trabalhador, ligava para o pai, para a mãe, separou. Pronto. Ele respeitou a vontade do pai, respeitou a vontade da mãe, e assim, Ele entendia. ele entendia, assim. Ele já tinha 16 anos, já ia fazer 17 anos quando o pai saiu de casa. Então, ele entendeu o lado do pai e me entendeu meu lado também. Aí ele continuou comigo, entendeu? Aí ficava difícil. Era o meu entendido, não era esse menino que. Até o meu sobrinho que tava com ele, meu sobrinho não bebe. E ele não era esse menino de estar bebendo, só bebia assim um quente ou alguma coisa em festa. Não era esse menino de estar embalada. Ele escolhia as festas que ele gostava, entendeu? Todo final de semana lá tem seresta, lá tem bingo, tem tudo. Ele não ia em festa, entendeu? Só as festas mesmo que ele achava que disse é essa que ele vai. E só andava com a família, não andava com gente diferente, só família. Sua família. Veja só, senhora, como a comunidade de Jabaratuba reagiu? Reagiu assim na íntegra. O que isso significou para vocês? Assim, reagiu, né, que todo mundo, como teve a manifestação, né, na BR, aí todo mundo interagiu, né, fez parte da manifestação, os amigos, a família, e hoje é assim, eu... Passa, fala aí. É, assim, né? A gente vê o tanto que ele era querido, né? O tanto que as pessoas gostavam dele, né? Que se houve, se ele fosse, as pessoas mesmo já dizem como ele era, porque se ele fosse alguém errado, né? O pessoal tava o dia todo numa BR, tava fazendo o que fez, não tava. Não tinham saído da casa deles um dia de domingo, que é um dia de pessoal relaxado, pessoal descansar. Não tinha ido pra BR pra querer justiça, né? Eles não tinham, né? É complicado, sabe? Muito complicada essa situação, muito complicada mesmo. É difícil. O pai, eu estou vendo que ele está um pouco emotivo, mas queremos ouvir um pouco dele, assim, os últimos momentos dele em vida com o filho. No outro momento, o seguinte, ele chegou lá em casa, meio-dia, no sábado, meio-dia. Aí eu vim puxar o portão, porque todo dia ele vinha me ver. Todo dia eu via ele, conversava com ele e tudo. Ele chegou lá, meio-dia, entrou, abriu o portão de Gaia Júnior. Ele chegou, entrou. Ele sentou lá no sofá, tudo. Aí ele disse, pai, comprou melancia. Comprou melancia. Eu disse, comprei, rapaz. Aí ele foi, pegou a melancia. Foi pra pia, cortou a melancia, a banda da melancia. Um pedaço, ele foi no quintal, chupou a melancia. Depois que chupou, aí veio. E uva, pai, eu comprou, eu comprei. A fruta que você gosta, rapaz, toda semana eu compro. Olha, eu comprei a semana passada, você deixou jogar no mato, joguei pras galinhas. Ele, não, mas essa semana você não joga. Aí, beleza, ele foi lá, pegou um cachinho da uva. Não tô mais nem comprando essas coisas, essas frutas eu não compro mais. Aí ele foi na geladeira, pegou um cacho de uva. Foi na pia, lavou, digo, lava, ele lavou. Ficou chupando a uva. Quando acabou de chupar a uva, aí veio pro sofá, ficou lá no sofá. Aí eu fui, vamos almoçar, Júnior. Não, vou almoçar em casa. Beleza, aí eu fui, peguei o prato, botei o prato na mesa. Depois fui, peguei uma coca, essas coca de garrafa. Botei, ele disse, pai, eu tô doido pra tomar um pouco da coca. Eu digo, oxi, aqui, rapaz, é da gente. Aí ele foi, eu fui abrir a coca.
E aí ele pegou um copo na pia, eu digo, lava o copo. Aí ele foi, lavou o copo, bebeu, botou o refrigerante no copo, quando acabava veio pro sofá, que ele gostava de ir lá pra casa pra mexer na internet. Ele disse, "Pai, a internet do senhor é boa." Aí ele gostava muito de ir pra lá pra mexer na internet, ficar na internet. Aí, beleza. Ficou lá conversando mais eu tudo, eu digo, vai sair pra algum canto? Ele, não, pai, eu vou ficar por aqui mesmo. Eu digo, beleza. Ele, e o senhor? Eu digo, eu tô trabalhando. Pronto, aí ficamos conversando, aí ele foi, relatou. Ele disse, pai, terça-feira eu vou trabalhar fichado, vou fichar. Eu digo, vai, ele disse, vou. Eu digo, aonde? Ele disse, em Glória. Aí eu digo, em Glória, ele disse, eu vou trabalhar em Glória. Eu digo, tá bom, meu filho, tá bom. Mas você trabalhar com fé em Deus, você conquistar o que você tem, os seus sonhos. E eu tô aqui, que você precisar, eu lhe ajudo. Aí ele, não, pai, eu sei disso. E triste ver a situação, quando foi umas 4h10, 4h15, e minha filha ligou para mim sobre a situação que aconteceu. Eu fiquei assim, eu digo, não, o Júnior não, porque ele é um menino que nunca se envolveu em meio errado, nunca buliu com ninguém, aí pronto. Eu sou separado da mãe dele, eu nunca recebi queixa dele, de nada. Ele, onde ele andava, só amizade. Os amigos dele ficou tudo arrasado, pronto. Japaratuba e Povoado ficou arrasado. Inclusive, pelo tempo que tá passando o pessoal na feira, dia de sábado, perguntar, rapaz, como é que tá a situação do seu menino? Vamos fazer uma manifestação. Eu digo, não, tá na mão da justiça. Vamos esperar mais um tempo. Mas o Isso. pessoal sempre cobra. Olha, não pode deixar não passar o caso que aconteceu com o seu filho, porque esses caras foi demais. Aí lá em Japaratuba, eles já tinham, esses policiais dito mesmo, já tinha aprontado. Ele atirou no rapaz lá, já tinha aprontado muito de Japaratuba, o dito mesmo. Os quatro, não é da agora que eles tinham, que ele fez essa coisa, não, que todo mundo sabia que ia acontecer alguma coisa grave com esses caras, porque ele chegava em Japaratuba, ele chegava que nem ele chegava assim, que nem ele ia pra uma batalha de guerra, ele chegava dando arrastão, era mulher, era homem, era dando bicudo, ele chegava assim, atirou no rapaz lá também. Esses ditos mesmo já tinha acontecido isso aí em Japaratuba, que ele chegava lá Sim. desse jeito, não respeitava ninguém, porque assim, eu acredito que eles mal preparados, porque eles têm família também, e eles não sabem a dor que eu tô passando, minha filha, minha família, a dor que o familiar tá passando, os amigos, porque meu filho querido, não é porque ele morreu não, querido, querido, e eles faziam o que fez, matou, atirou no menino, matou o menino, tudo, inventar tanta conversa errada, arma, inventar que o menino trocou tiro em pista de São José, tudo mentira, que eles, mal preparados, eles mentem, apresenta arma, quando ele pega uma pessoa de bem, apresenta arma, eles apresentam droga, para levar sempre a cara deles. E eles são dessa forma, entendeu? Eles são Sim. desumanos, eles são mal preparados, polícia militar mal preparada. Eles são mal preparados. O comandante dele, eu fiquei indignado. Ele foi para a Rádio Ouro Negro, disse que meu filho era um marginal, trocou tiro na pista de São José, tudo mentira, porque tem o Prata, indo pro Prata pelo Jardim. Aí tem aquela pista direto, tem uma base que entra aqui para descer pro Rio do Prata, tem a base aqui direto. A pista direto, pode ir lá na Canabraba, Fazenda Canabraba, é a pista que aconteceu Fazenda Canabraba. A pista isolada, a mesma entrada, a mesma saída. Veja a situação que aconteceu no vídeo, mostra. A mesma entrada, é uma pista só. Aí o menino ficou, Cauê, no começo que é no alto, e ele tava lá no baixo, porque ele via o movimento. Se viesse carro lá, ele gritava pra ele, porque é a mesma entrada, a mesma saída. Aí eles inventaram o quê? Diz que meu filho correu mentindo, porque a mesma entrada é a mesma saída, não tinha coisa dele correr. Eles foi tipo assim, uma execução. Uma execução. Meu filho não botou por cima do comandante nem nada, ele desceu do carro já atirando. Não foi como eles relataram. Eles relataram, disse que o menino parece que ele tava doido, se aquilo inventou também que o menino tinha característica de ladrão de moto. A moto que foi roubada de São José tinha uns 15 dias, ou de 8 a 15 dias. Era uma moto vermelha. A moto de meu filho, a moto preta, como todo mundo vê que a Moto. moto do meu filho preta. Ele foi foi executado nessa moto. Nessa moto aí, a moto tá em casa. Em poucos dias eu fui lá, a delegada liberou a moto, eu fui, peguei a moto dele, trouxe pra casa, passei um dia andando com ela. Aí depois eu não fiquei bem andando com a moto, eu digo, não, eu vou entregar minha filha. Entreguei a moto à minha filha, a moto não teve nada. Não teve nada, a moto tá intacta, não teve nada na moto. O intuito dele foi matar mesmo o menino, eles matar, porque ele foi pro Rio do Prata. Do Rio do Prata ele voltava, ele foi pra lá
só para matar o menino. Ele não foi atrás de nada, de bandido atrás de nada, ele só foi só para executar meu filho. Só para executar. O que Sim. aconteceu foi isso e destruir minha vida, né? É. O podcast do Detetive Virtual presta solidariedade à família e Verdade. falar que só Deus para confortar, Verdade, só Deus. só Deus. Doutor, estamos chegando no final do nosso Certo. podcast e eu quero passar para vocês concluírem, olhando para as câmaras, o que é a sociedade sergipana, sociedade de Japaratuba pode esperar desse caso da resposta da justiça. Então, com relação à parte criminal, pode esperar que a gente está atuando de forma correta, certo? De forma célere, até porque, como o senhor bem citou anteriormente, o Poder Judiciário de Japaratuba, lá, o juiz, ele é corretíssimo. Então, em breve, vamos sim ter alguma posição e uma decisão que, de fato, venha a fazer justiça, que é o que a gente está querendo desde o início. Doutora? Nós estamos trabalhando também agora na questão civil, né? A questão criminal já está bem adiantada. E agora a responsabilidade mesmo do Estado, né? Já que esse agente de segurança pública, ele cometeu sim um crime, né? E é de responsabilidade do Estado e nós vamos buscar isso e a justiça, né? Em um seu todo, em todas as esferas possíveis. Esperamos justiça. Doutor, pode encerrar? Tô certinho. Eu daqui a pouco já vou ter, porque eu tô